interpretada ou vista ao pé da letra? Não, ao pé da letra seria uma loucura, né? A pessoa que leva a Bíblia ao pé da letra se torna um assassino imediatamente. Qualquer pessoa que leva a Bíblia ao pé da letra pode se tornar um delinquente, porque lá na Bíblia está escrito que Josué mandou matar e matou muitas mulheres e crianças. Então tem que pedir a Deus a compreensão, o significado das coisas da Bíblia. Se um homem interpreta a Bíblia ao pé da letra, ele vai se tornar um estuprador, um praticar incesto, porque está lá escrito na Bíblia que Ló fez filho nas filhas. Entendeu? Então tem que esperar em Deus, pedir a Deus humildemente a compreensão do significado da Bíblia. A Bíblia é um livro de letras mortas. Só com a anuência do Altíssimo podereis compreender o significado dela. Então, certa feita, me disseram assim: mas se o Senhor diz ser Cristo, e se ampara na Bíblia para dizer que é Cristo, cita versículos bíblicos para dizer que é Cristo, como por exemplo eu digo em Apocalipse 3, versículo 12, está escrito que eu viria com um nome novo, né? E etc. Então, e como é que fica, diz a pessoa, né? Alguém me perguntou se o senhor usa a Bíblia para dizer que é Cristo, e depois diz que a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Então eu explico para aqueles que querem me ouvir e que são honestos intelectualmente, que assim como do mar eu só me sirvo dos peixes com escama e barbatana, das algas marinhas, e não me alimento de areia, nem de lixo atômico, nem de excremento de baleia do mar. Assim também da Bíblia, só extraio o que é bom, que é correto, porque a Bíblia é um livro repleto de fábulas, lendas e parábolas. Então é mistério buscar em Deus a compreensão das metáforas, das mensagens metafóricas que tem na Bíblia. Sou pena de se tornar mais um fanático esquizofrênico que fica ululando nas esquinas: aleluia, sangue de Jesus tem poder. Há que interpretar as Sagradas Escrituras com a ajuda do Pai. Na Bíblia está escrito que eu fui para o céu, mas não está escrito que eu fui de carne e osso para o céu. E já os fariseus, que se dizem crentes, equivocados, dizem que eu fui de carne e osso para o céu, e os idólatras também. Eu fui em espírito para o céu, e em espírito voltei e reencarnei. Tudo depende da interpretação com a ajuda do Altíssimo. Qualquer religião e qualquer coisa que se interprete sem a anuência do Pai, a inspiração do Pai, corre um grande perigo de descer a ladeira do fanatismo, a ladeira da esquizofrenia. Muito perigoso. Mesma coisa para os mandamentos? Sim. Os mandamentos da lei de Deus devem ser interpretados com a anuência do Pai, a anuência do Altíssimo. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, tu adorarás teu Deus e o amarás antes de tudo. Por que isso? Podes pensar que Deus é egoísta, que Ele quer que tu ames somente a Ele, que só Ele que merece ser adorado? Não. Deus não precisa ser adorado, não necessita do amor de ninguém. Apenas que se tu adorar a Deus e o amar antes de tudo, tu estabelece simbiose com Ele, e Ele derrama sobre ti as energias positivas, a luz dEle, para tu viver bem na terra. Não é Ele que precisa do teu amor, da tua adoração, e sim tu que precisas da simbiose com Ele para viver bem na terra. Tem um mandamento lá, o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. A explicação para esse mandamento, por exemplo: não cobiçar as coisas alheias significa que se tu desejas uma coisa que não te pertence, que é de outrem, e tu não podes adquirir, não está à venda, tu desejas uma casa que não está à venda, as tuas energias superiores vão ficar naquela casa
E tu vais ficar patinando sem prosperar na vida. Porque tuas energias superiores ficaram lá. Mas tiveram uma placa escrito vende-se. Daí tu já pode desejar, daí não é pecado. Desde que tu tenhas dinheiro para adquirir aquela casa. Porque daí as energias tuas voltam para ti. Assim todos os mandamentos do meu Pai, meu Senhor e meu Deus, devem ser interpretados com a nuance dele, com a inspiração dele. Entende? E quem vai reescrever a Bíblia? Não carece a Bíblia de ser reescrita. Carece de ser interpretada com tempo. Carece de ser... Porque a Bíblia, como eu disse, é um livro de letras mortas. E que essas fábulas que tem lá, essas lendas, não foram colocadas à revelia da vontade do meu Pai. Não. Ele permitiu que colocasse para que só os filhos dele estudassem a Bíblia cabalisticamente. Só os filhos dele interpretassem a Bíblia inspirados por ele. E os outros que não quisessem ser humildes diante dele e pedir ajuda, que ficam patinando numa lama de esquizofrenia. Porque o Senhor faz justiça na terra. Se tu quiseres entender as leis dele, deves ser humilde em primeiro lugar. A fé, a confiança em Deus deve ser total. Tu não podes confiar mais ou menos em Deus. E para confiar plenamente em Deus, tens que conhecer Deus. Ter consciência de que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Que Ele é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração. Onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Mas a Bíblia vai continuar valendo? Sim. Porque o Senhor veio, continuará até quando a cabeça estiver completamente branca. Sim, o cabelo branco. E vai... Depois que eu tiver com o cabelo branco, toda a humanidade me verá, como está previsto. Aí a gente chegou praticamente Daí, no... quando eu terminei minha missão, eu volto para o Pai, mas deixo aqui na Terra bem claro, bem explícito como interpretar a lei de Deus, deixo bem explícito como devem viver os habitantes da Terra na minha ausência. Mas a gente não vai precisar mais usar essa Bíblia. Não. Porque essa Bíblia não. fala de 2000 anos. Não, tu podes aí, tu podes orar ao Pai. Podes ter a Bíblia, interpretar ela com a ajuda de Deus. Não precisa usar. Eu já percebi, incrível, eu já percebi que tu deveras és uma estudiosa da lei do Senhor da Bíblia. Eu já percebi que tu tens vontade de saber a lei. Isso é muito importante. Se tu aprendes a lei de Deus sem escravidão nenhuma, sem fanatismo nenhum, livre, vai te dar muito bem onde estiveres. Tu ficar dentro da lei, sem pender nem para a esquerda nem para a direita, sem ser escravo de nenhum guru, de nenhum avatar, de nenhum dono de cabresto. Só tu e Deus, lá no teu quarto, invoca Ele e tu vai ser muito bem sucedido. Posso te contar um segredo? Pode. Eu quase fui expulsa do colégio. Ah, é? Sabe por quê? Ah, Porque eu respondia todas as aulas de religião. Entendi. Os professores da universidade, sim, alguns me adoravam, mas a grande maioria não me suportava. Sim, porque se uma pessoa está em busca da verdade e respalda a verdade e quer a verdade, todos que amam e servem a mentira o odeiam. Com efeito, se a verdade de Deus pela minha mentira cresceu para a glória sua, por que sou eu assim julgado como pecador? É o Paulo falando que a mentira dele, você entendeu o texto? Então, se o Paulo fala que ele é um mentiroso, ele falou que ele é um mentiroso. Então, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito que ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros, os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 15, vê lá. Então, logo, todos aqueles que seguem Paulo estão indo para a ladeira da esquizofrenia, estão indo para o lado da mentira. Que não existe na lei de Deus, não pode haver contradição. Imagina a lei de Deus, que lá mostra. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impúdicos,
os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Então quer dizer que este texto aí expulsa o Paulo e todos aqueles que seguem ele. Mas o Paulo teve direito de reencarnar Sim, e tentar evoluir uma outra... todos têm direito a reencarnar, né? Mas só quero salientar que quem seguiu Paulo seguiu um mentiroso, como ele mesmo confessou. Ficou estagnado. E daí quando chega na hora do Senhor, quem seguiu Paulo ficaram de fora do reino de Deus. Ou seja, da proteção de Deus. Aí se cumpre aquela parte que eu disse, que quando eu voltasse aqui na terra, muitos viriam dizer, Senhor, 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 em Teu nome eu curei os enfermos, em Teu nome expeli demônios, em Teu nome eu fiz isso, isso, aquilo. Eu digo, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é a hora que vai chegar que aqueles que fizeram essas coisas usando meu nome, dizendo se meus servos, estarão excluídos do reino. Mas eles terão a oportunidade de reencarnar Claro, e reaprender. todos têm a oportunidade de reencarnar e reaprender. Os que quiserem aprender, reaprender, reaprendem. A Valerie tem uma pergunta para o senhor. Je vous demander? Posso? Oui. Oui. Je suis intéressée parce que dans le Testament Nouvel, dans votre vie, quand vous vous appelez Jésus, je suis intéressée si il y a quelques histoires qui ne sont pas vraies dans la Bible. Ah, boa pergunta. Responde Se o senhor quiser português. responder em português, eu Vou também. responder em português. Na Bíblia, só respondo pelas coisas que eu falei. Tem muita coisa que falaram de mim que não veio de mim. Tem muita fantasia, muito delírio. Por exemplo, concernente à crucificação, tem 4 versões diferentes. E só uma é digna de crédito. Tem a versão de João, que é testemunha ocular, é digna de crédito. Agora, as outras versões está lá, que a terra se abriu, os mortos saíram do túmulo. Isso é mentira. Isso é fantasia. Entende? Então, assim, na Bíblia tem muitas coisas que foram colocadas. Como eu disse, Deus permite que coloque todas essas coisas, justamente para que só os filhos dele, invocando-o, recebem dele a revelação do que é e o que não é a lei. Então tem outras coisas na Bíblia ainda no Velho Testamento, falasse, no Novo Testamento, como por exemplo que uma ocasião eu mandei que tirassem dinheiro da boca de um peixe para pagar tributo. Fantasia, entendeu? E se fosse verdade, o dinheiro seria falso e seria uma coisa anormal. Então tem muitas coisas na Bíblia, por isso que eu só respondo pelo que eu falei. O Evangelho não é o que falaram. O Evangelho é o que eu falei. O que eu falei eu respondo. Há exemplo do Paulo que depois do Evangelho falou tantas bobagens. Tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, em que o Paulo diz assim, diz assim, efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9. Então, quando ele mesmo confessa que não é digno de ser chamado apóstolo, por que haverão de crer no que ele fala? Quando ele mesmo confessa que ele é mentiroso, capítulo 3, versículo 7 de Romanos. Então, todas as coisas que Paulo falou, entende, são questionáveis. A partir do momento que ele mesmo confessa que é mentiroso. E ele mesmo confessa em Gálatas 1, versículo 7, que se qualquer, nem que viesse um anjo do céu, trazer um outro evangelho que diferente do que eu, Cristo, deixei, seria anátema, ele diz. Quer dizer, então, se ele mesmo confessa que ele não é apóstolo, se ele mesmo confessa que tudo que ele fala que não veio de mim é mentira, então por que segui-lo?
Paulo testemunhou pessoalmente o assassinato de Estevão. Entende? E ele era encarregado de perseguir os cristãos. Entende? Quer dizer, eu não estou falando de Paulo como se eu tivesse raiva de Paulo. Não. Eu considero, ao contrário, que ele cumpriu uma tarefa interessante, sim. Era divulgar meu nome. Só que eu preferia que não tivesse mentido. Deu para entender? Preferia que ele tivesse divulgado só a verdade. Mas, na época, Petétrio, quiçá, para poder angariar mais ouvintes, ele foi levado a mentir. Como ele mesmo confessa em Romanos 3, versículo 7. Aí, a partir do momento que o indivíduo diz para ti que ele é mentiroso, daqui para frente, como é que tu vais crer no que ele fala? Entende? Como é que tu vai dar crédito? Mesmo que ele diz que mentiu por caridade, como é o caso dele. Entende? Mas para mim, um mentiroso é um mentiroso. Na Bíblia, então, tem coisas que devem ser questionadas, sim. A ida de carne e osso para o céu é um absurdo isto. É apenas um plágio muito mal feito da mitologia, da ida do Osíris para o céu, do deus mitológico Osíris. É uma coisa inventada por Roma. Né? Então, nunca ninguém vai para o céu de carne e osso, e sim em espírito, depois reencarna. Então, quando ao Novo Testamento, que eu falei, mas não é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem verdades como essa de que Deus se arrependeu. Por isso que eu insisto em dizer, ler a Bíblia sem pedir ajuda de Deus é descer a ladeira da esquizofrenia. A Bíblia deve ser estudada com a ajuda de Deus cabalisticamente. Deve ser analisada e pedir sempre a ajuda de Deus, a instrução de Deus. Por exemplo, tem na Bíblia escrito que o Elias, o profeta Elias, subiu num carro de fogo para o céu. Vai que se interpretar isto. Imagine só, subir num carro de fogo. Será que ele não cozinhou no carro de fogo? Não assou? Pense nisso. Né? E que eu ia para o céu, que eu fui para o céu de carne e osso. Então, se eu tivesse ido para o céu de carne e osso, eu teria ido nu. Completamente nu, porque minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Conforme diz a Bíblia. Então eu estaria nu lá no céu, 2000 anos congelado, e agora quando eu voltasse de lá, eu ia ser preso aqui, porque ia chegar nu aqui, iam prender-me por atentado ao pudor. Entendeu? Ai que se raciocinar, que meditar. Lá no espaço sideral a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não há ar para respirar. Como eu teria ido de carne e osso para o céu? E milhões de pessoas fanáticas no mundo inteiro acreditam que eu fui de carne e osso para o céu. No mundo inteiro. Em Roma, os que estão lá se dizendo meus servos, inculcaram essa mentira na cabeça de todo o povo. E o povo pensa que eu fui de carne e osso para o céu. Logo então, eles esperam que eu volte de carne e osso lá do céu, e enquanto isso não podem ver que estou aqui na terra. Entendeu? Não podem ver. É mal interpretado também o seu nascimento? Sim. Há 2000 anos? Sim. Quando Maria engravidou? Maria engravidou, fecundada por José. Na Bíblia está escrito, na árvore genealógica de Jesus está escrito, que ela veio eu vinha da linhagem de Davi, e daí lá explica que José que veio da linhagem de Davi. Depois fala assim, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mostrando que ele é que fecundou Maria. E daí eles precisavam inventar alguma coisa para ludibriar. Mas eu não carecia que inventasse nada para aumentar a fé na minha existência. A realidade, a verdade é suficiente.